Olá pessoal, vamos verificar o estudo entre duas retas, no caso chamado de posição relativa entre duas retas. Nesse conteúdo, vamos poder verificar se duas retas são paralelas, que não se cruzam, não se tocam infinitamente, ou se duas retas são concorrentes, onde essas duas retas em um determinado momento se cruzam, ok? Ou se essas duas retas são retas perpendiculares, onde em um determinado momento essas retas se cruzam também, são concorrentes, só que elas são o quê? Concorrentes perpendiculares, formando ângulos de 90 graus, quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus, ok? As retas concorrentes, elas também se cruzam, tem um ponto em comum, feito as retas perpendiculares também tem um ponto em comum, certo? Então, a semelhança é a mesma. As concorrentes se cruzam, as perpendiculares se cruzam, só que as concorrentes se cruzam formando quatro ângulos que podem ser ângulos agudos, menores que 90 graus, ou podem ser dois ângulos agudos, pequenininhos, e dois ângulos obtusos, maiores que 90 graus, ok? Então, a diferença da concorrente para a perpendicular é que a perpendicular forma quatro ângulos também, só que esses quatro ângulos são iguais e são medidas 90 graus, ok? São ângulos retos, 90 graus, quatro ângulos retos. Essa é a diferença da concorrente para a perpendicular. Ambos se cruzam, só que a perpendicular formam quatro ângulos de 90 graus. Beleza? Então vamos fazer esse estudo de caso para verificar qual dessas três situações se encaixa esse exemplo. Nós temos aqui uma reta R e uma reta S. Ok? Pode ser reta T, reta U, V, W, certo? Não importa. Essa reta R está sendo representada por essa equação. Essa equação é dita equação geral. Por que equação geral, professor? Porque do outro lado do igual só tem o zero. Então toda vez que uma equação tiver do outro lado só o zero, é chamada de geral. Só que a gente já aprendeu em muitos vídeos lá atrás, na playlist, que para a gente dizer que o coeficiente angular, que aqui está sendo representado pela letra M, e aqui na equação aqui está sendo representado pelo Azinho, o coeficiente angular, que é o mesmo aqui, o Azinho e o M, o coeficiente angular, a gente só pode dizer que é aquele valor que está do lado do x quando a equação estiver na forma reduzida. Quando a equação estiver na forma reduzida, aí a gente tem certeza que aquele valor que está do lado do x é o angular. Por que, professor? Porque aqui está na forma geral. Se aqui fosse uma questão só com essa equação em cima e perguntasse qual é o coeficiente angular, só prova do Enem, qual é o coeficiente angular dessa equação aqui? Aí você, o angular é o que fica do lado do x. Aí você ia botar na sua prova quem? Menos 2. Do lado do x tem menos 2. Errou. Por que errou? Porque essa equação está na forma geral. Do outro lado só tem um zero. Eu não posso dizer que o angular é esse que está do lado do x. Mas não é, professor, o senhor não ensinou. É o valor que está do lado do x da equação reduzida. Essa equação reduzida, não. É geral. Então você tem que transformar ela para a equação reduzida. Ok? Então, ó, vamos lá. A gente já aprendeu como é que transforma, né? O y tem que ficar isolado, sozinho. Então aqui, ó, o interessante é deixar o y sozinho, sempre positivo. Como aqui ele já está positivo, então ele vai permanecer. Do outro lado vai ficar quem? As outras coisas, outros termos. Esse aqui é para o outro lado, vai ficar positivo. Por que, professor? Porque aqui ele era menos, passa para o outro lado, mais. Aqui, o 5 vai ficar negativo. Por que, professor? Porque aqui na outra linha ele era positivo, quando passa para o outro lado vai ficar negativo. Ok? Aí vai ficar y igual esse zero. Aí vai ficar 2x positivo menos 5. Ok? Aí, ó, já está na forma reduzida. Por que, professor? Sei. Porque o y está isolado, sozinho.
Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular, no caso aí, é o 2, está do lado do x. Okay? Então, o coeficiente angular da equação R vai ser igual a 2. Ok? Bora fazer o estudo da outra equação. Como aqui já está positivo o y, vou permanecer desse lado, não vou mudar para o outro lado, senão ele vai ficar negativo. Não me interessa o y ficar negativo, então deixa ele cá. Passo para o outro lado outras coisas. Vai ficar o zero, que já estava lá, né? O zero. Vai ficar mais 2x, porque passou para o outro lado, mais 7. Vai ficar y igual, se zero, vai ficar 2x mais 7. Já está no formato reduzido, porque o y está sozinho. Aí, ó, quem é o coeficiente angular? Aí eu posso dizer agora que é quem? 2, e não menos 2, na forma geral. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser quem? 2. O que a gente pode perceber das duas equações? Que os coeficientes angulares são o quê? São iguais. Okay? São iguais. Se os coeficientes angulares são iguais, então significa que se encaixa em que teoria? Teoria das paralelas. Ó, então, as duas retas são o quê? São assim, ó. Reta R, reta S. Elas são paralelas, ok? Aí é a resposta que você vai marcar na sua prova, ok? No concurso. Ô professor, não tem retas paralelas que são chamadas de coincidentes? Tem. Aquelas retas ali, elas não se tocam, são retas paralelas diferentes, distintas, ok? Paralelas distintas. Existe um caso de paralelas coincidentes. Como assim, professor? Coincidentes? Quando duas retas são paralelas, mas uma fica em cima da outra, entendeu? Se esconde em cima da outra. É chamada de retas paralelas também, porque os angulares são iguais, mas elas são o quê? Uma em cima da outra, coincidentes. Como é que eu sei que o desenho vai ficar assim, professor, que você está falando? Quando o coeficiente linear, o linear, for igual. Nesse caso aqui, como o coeficiente linear dessa equação aqui foi quem? Menos 5. E o coeficiente linear dessa outra equação S foi quem? 7 positivo. Então eu concluo o quê? Que esses dois coeficientes são o quê? São diferentes. Os dois coeficientes o quê? Lineares. Certo? Isso aqui é um estudo de caso para você saber se essas duas equações, essas duas retas são paralelas. A gente já sabe que são, pelos angulares. Elas são paralelas. Agora, para saber se elas são paralelas assim, diferentes, que não se tocam, ou se são paralelas que ficam em cima da outra, a gente olha quem, no caso de paralelas, os lineares. Como os lineares aqui são diferentes, lineares, viu? Diferentes, então a gente tem certeza que o desenho é assim. Distintas. Paralelas distintas. Ok? Paralelas distintas. Ok? Mas se os coeficientes lineares fossem iguais, aí, por exemplo, se aqui fosse menos 5 também, ali fosse menos 5 linear, aí seria o que? O caso de igual para os lineares, aí a gente podia dizer que o desenho ia ficar assim, ó, reta R, e a reta S ia ficar em cima, paralela, mas só que coincidente, em cima da reta R, beleza? Mas só se o linear de um fosse igual ao linear do outro. Aí seria paralela por causa do angular, que é igual, e seria coincidente, porque ia ser uma em cima da outra, porque o linear era igual. Nesse caso do exemplo, o linear aqui é diferente. Então, vai ser a questão de paralelas também, porque o angular é igual, só que distintas, porque
os lineares, coeficientes lineares são diferentes. Ok? Um abração, até a próxima. E não esqueça de deixar o seu like. Fique com Deus.